Nada foi como antes desde 7 de novembro do ano passado. Um parágrafo da PGR deitou uma maioria absoluta ao chão. A direita voltou ao poder, Lucília Gago deixou-se cercar por todos os lados e há quem peça novas eleições para uma maior estabilidade. Por fim, o ex-primeiro-ministro que caiu pelo influencer moveu influências e chegou a presidente do Conselho Europeu, um cargo que promete dar muito trabalho a avaliar pelo resultado da primeira volta das eleições francesas. Isto está mesmo tudo ligado. Estes e outros temas estarão em análise no episódio 146 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui. Muito bom dia. Foi um caminho longo desde 7 de novembro até ao final da semana passada, dia em que se conheceu que António Costa irá mesmo ocupar o lugar de Presidente do Conselho Europeu e Luís Montenegro a considerá-lo o melhor socialista para o cargo. Bom dia, Zé. Bom dia a todos que me estão a ouvir. Hoje é segunda-feira de manhã. Portanto, vamos a essas tuas grandes dúvidas e estas questões de quase de peças de puzzle que estão todas ligadas e que, afinal de contas, serviram em bom tom para que António Costa fosse o Presidente do Conselho Europeu. Ele, que, como todos nós sabemos, tem como hobby principal os puzzles. E, portanto, é exatamente desta malha de contactos que tem, da sua bonomia que tem no contacto, seja com Vítor Orban, seja com a esquerda, seja com o centro, que toda esta malha na Europa, tecida pelos três partidos habituais, não principais, porque os conservadores e reformistas de Giorgia Meloni ultrapassaram o resultado dos liberais, portanto, foram os liberais, PPE e socialistas que fizeram a costura deste acordo e destas escolhas destes três altos cargos. O que é importante salientar aqui é exatamente o remate que tu deste, isto é, Luís Montenegro foi muito importante, é importante dizer isto, ao apoiar António Costa na sua família política e, como relatavam vários meios de comunicação social, até dentro do PPE ficaram admirados com o tom veemente com que Luís Montenegro apoiou António Costa. Ora bem, todos nós sabemos, ele agora diz que é o melhor socialista para este cargo, mas todos nós sabemos que quando era líder da oposição, aliás, justificou isso no Parlamento no debate quinzenal da semana passada, foi bastante duro com António Costa, pediu a sua demissão, disse que tudo tinha caído de podre quando foi a demissão do tal dia 7, e, portanto, o que é útil de ver é que, ao fim e ao cabo, António Costa acaba por ser o mais popular dos três cargos escolhidos, Caia Callas e também ainda não se sabe, porque vai ter que passar por uma votação no Parlamento, Ursula von der Leyen. Agora, vamos ver, vai ser uma coisa curiosa. António Costa tem a sua capacidade de afirmação, consegue ser de facto vários acordos, etc., diálogo, e portanto vamos ver a sua figura de António Costa, que eu acho é muito mais forte do que o antigo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que já tinha uma péssima relação com a Ursula von der Leyen. Vamos ver se António Costa passa a ser quase o acento tónico da União Europeia, passa mais para o Conselho Europeu, para a Comissão Europeia, apesar de todos nós sabermos que o poder executivo está na Comissão Europeia, naturalmente. Rui, deste aí umas pinceladas naquilo que é a política nacional. No final da semana passada tivemos um artigo de opinião de Aníbal Cavaco Silva, no Expresso, a definir aqui algumas prioridades para aquilo que é o aumento da competitividade da economia portuguesa e da produtividade também, e ali com uma sugestão em termos de cenário eleitoral de Uhum. que, em cenário político, digamos, de que se calhar não era má ideia marcar novas eleições. Ora, Marcelo deu, sem querer responder ao antigo Presidente da República, disse que sejamos realistas, não estamos em 1985. Sem dúvida. Como primeiro, começo pelo fim, como sabem, Marcelo Rebelo de Sousa nunca gostou de Cavaco e Cavaco odeia Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, ele ter vindo falar de um assunto que Antipatias à parte. portanto, ele ter vindo falar de um assunto de estabilidade política, faça um homem que mais dissolveu em Portugal nos últimos tempos, portanto, Marcelo sentiu na pele e, portanto, veio repostar com essa frase: não estamos em 1985, e verdadeiramente não estamos. Sobre Exato. o artigo, três quartos do artigo é falar sobre o que tu falaste, do crescimento, da produtividade e tal. Uhum. Portanto, vamos ser claros, três quartos do artigo são absolutamente banais. Qualquer professor de economia que compras um jornal, lês um artigo de opinião no Jornal Económico, no Jornal de Negócios, no Eco,
e toda a gente vê todas as semanas economistas, académicos que querem aparecer na televisão, eh, há vários, com muito talento, diga-se de passagem, e que escrevem o mesmo. Portanto, em termos de, além disso, como toda a gente sabe, Cavaco nunca foi um mago da oratória, nem nunca foi um mago da escrita. Portanto, a única coisa que vem dali de interesse e depois deu para a conversa foi efetivamente dos 5 cenários que traçou, 2 que ele achava que eram o mais importante. O segundo, que é impossível, era a questão de haver um entendimento PS-PST, portanto um bloco central, coisa que está completamente fora de hipótese para ambos os líderes partidários. A segunda era, de facto, já que o governo não pode governar, portanto vamos a novas eleições. Qual é aqui o erro? Eu acho que Cavaco Silva efetivamente parou em 1985 e acha que apenas com estes conselhos, com estes PowerPoints apresentados como medidas do governo, isso basta para passar de uma vitória pífia de Luís Montenegro para uma maioria absoluta, como aconteceu em 1987, depois com o próprio Cavaco. Eu julgo que isso é muito frágil dizer, até porque um dos pontos é que é importante esmagar, digamos assim, os extremos. Para bem, não me parece, pelo menos à direita, que os extremos estejam esmagados, e mais do que isso, eu digo com muito tempo de antecedência, uma coisa é uma lista ao Parlamento Europeu que teve um resultado abaixo do que o Chega tinha tido, mas comandado por António Tanger, outra é uma campanha à séria contra André Ventura desde o início, com debates com André Ventura. Portanto, dizer que o Chega está mais encavacado e que vai cair, etc., essas notícias são manifestamente exageradas. Portanto, acho que Aníbal Cavaco Silva, nesse capítulo, parou no tempo, é uma pessoa respeitável, como todas as pessoas que passaram por todos os cargos políticos, há uns que eu gosto mais, outros menos, mas em termos do que diz e do que sugere, nem Luís Montenegro é Cavaco Silva e o 2024 não é 1985. E esta semana vamos ter aqui alguns desenvolvimentos, enfim, esperemos nós, relativamente àquilo que é a Comissão Parlamentar de Inquérito do caso das Gêmeas, com a audição de Nuno Rebelo de Sousa, se bem que não é de esperar que o filho do Presidente da República Não, não vai ser adiante nada. muito relativamente a este tema, mas a semana passada tivemos um episódio rocambolesco, né, no Sim, sim, Parlamento relativamente à audição do Wilson Bicalho, que, para os sim, menos atentos relativamente a este tema, é precisamente o advogado de Daniela Martins, da mãe das gêmeas sim. tratadas no SNS. Ora bem, vamos a isso. Portanto, temos estes dois tópicos relativamente a este caso, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu já disse e volto a repetir, para quem não ouviu bem, uma coisa é ser mãe, se é boa ou má, eu não sei, pelo menos acho que toda a gente faria pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos irmãos, para os salvar de saúde, isso é totalmente verdade e acho que é de aplaudir. O problema é que não é isso que está em causa. É uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o que andou ali por trás. Ora bem, portanto, dois vértices nesta semana. Uma, de facto, foi perfeitamente vergonhoso este brasileiro advogado Wilson Bicalho, que abre a sessão onde era inquirido, a dizer tudo o que tinha a dizer, a chamar nomes a tudo e a todos, à justiça portuguesa, a jornalistas, ao próprio Parlamento e tal. E depois, quando é para vem a sessão de perguntas, diz que tem que estar isento, porque recebeu uma comunicação da Ordem dos Advogados brasileira que não pode. Pois não o apresentou, tem 48 horas para apresentar. Vamos ver se tinha mesmo esse registro ou se era uma falsidade. Se for uma falsidade, é crime. Não pode mentir uma comissão parlamentar de inquérito, apesar daquilo não ser um tribunal. Agora, foi vergonhoso este advogado, sinceramente, e portanto acho que diz muito sobre o que anda ali atrás, porque a gente só vê a mãezinha, a senhora Daniela Martins, mas até agora ainda não vimos o papá. E gostávamos de ver o papá, porque muita gente, o que não sabe, o papá é barra pesada, já o tinha dito aqui, tem milhões de dívidas ao fisco e não é nenhuma coitadinha, como ela andava aqui a chorar, que vinha para Portugal com um Airbnb. Portanto, era bom que ninguém ainda lá chegou, tratem do pai. Era importante verem quem é o pai. Relativamente a Nuno Rebelo de Sousa, que é a audição é agora no dia 3, não estou em esse, é importante dizer uma coisa. Nós já sabemos que ele se vai optar pelo silêncio. Aquilo que Lacerda Salles disse que ia manter o silêncio, apesar de depois de ir respondendo a algumas coisas. Nuno Rebelo de Sousa vai manter-se no silêncio, tem esse direito, é erguido, tudo mais. O que é que eu acho, amigo? Portanto, essa parte legal, tudo ok. O senhor vai, seguindo as ordens do seu advogado Rui Patrício, em vez de ter dito que não vinha a Portugal, desculpem, que não vinha prestar declarações à Comissão Parlamentar de Inquérito, afinal vai ao Conselho do Advogado, vai fazer por videoconferência e vai sempre dizer que o silêncio é a sua arma e tal, tal, tal. Se ele fizer isto durante toda uma audição, desculpem dizer-vos o seguinte, tem todo o direito de fazer em termos legais,
em termos éticos, é torear a Assembleia da República, é torear a Comissão Parlamentar de Inquérito e, sobretudo, torear todos os portugueses. Portanto, acho que vai ser um espetáculo lamentável se aquele senhor Nuno Rebelo de Sousa passar o tempo inteiro a dizer que tem direito ao silêncio. É só isto que eu quero dizer. Vamos ver o que vai fazer, mas já sabemos que é isto que ele irá fazer. Entretanto, Rui, a Ministra da Justiça veio dar uma entrevista ao Observador em que dá aqui coloca várias mensagens em cima da mesa. Por um lado diz que é preciso ordem na casa, no Ministério Público. Por outro, já define aquilo que será, no seu entender, o novo perfil do próximo Procurador-Geral da República. E, por outro lado, temos a esquerda a exigir explicações na Assembleia da República por parte de Lucília Gago. É isso, vou começar pelo segundo tópico. Portanto, a esquerda, e portanto foi o PAN até que pediu essa O PAN, audição, exatamente. e o PS e o PSD é que se remeteram ao silêncio. Relativamente a isto, eu já tive uma opinião pública, já o disse na CNN, que é a seguinte: eu preferia que esta senhora Procuradora-Geral da República não tivesse um fetiche com o silêncio. E, portanto, não vivesse num silêncio sepulcral sem prestar declarações. Portanto, se ela, a seu tempo, ela termina o seu mandato em outubro, se a seu tempo, quando devesse e quando entendesse que devia dar explicações, devia ter dado entrevistas, feito declarações, à sério. Porque eu costumo dizer, e disse-o publicamente já na televisão, na CNN, que o professor Cavaco Silva dizia que a palavra presidencial deve ser rara. E eu concordo com ele. A palavra presidencial. Mas também acho que a palavra do Procurador-Geral da República deve ser rara. Agora, de vez em quando, tem que dar declarações. Tem que fazer esclarecimentos, sobretudo quando há casos graves, como aconteceu com o famoso último parágrafo, que foi a própria que escreveu. E que até agora continuamos sem saber muito bem o que é que vai dar. E foi a própria que, pela sua boca, disse que foi ela que escreveu, ou fez constar em notícia que foi ela que escreveu. Portanto, eu preferia que ela esclarecesse publicamente a seu gosto, numa agenda, do que ir ao Parlamento, sendo que já outros procuradores foram ao Parlamento, é perfeitamente normal que vão ao Parlamento prestar declarações, mas eu preferia que não fosse uma chamada, fosse da sua própria lavra a vontade de dar explicações. Ora bem, isso entronca depois no segundo tópico dentro deste segmento de justiça. É exatamente a Ministra da Justiça, a Rita Júlia, isso foi bastante corajosa. Porque isto, meus amigos, as corporações são terreno pantanoso. Seja médicos, seja professores, seja justiça. Portanto, é muito complicado também para o Ministro da Justiça vir dizer que o próximo ou a próxima Procuradora-Geral da República tem que meter ordem na casa, tem que ter capacidade de liderança e tem que falar de comunicação, que foi aquilo que eu sempre disse, até em televisão sobre este assunto, sobre a questão de saber comunicar a seu tempo, sem exagerar, porque um Procurador-Geral da República e um Presidente da República não são comentadores. Devem prestar declarações quando entenderem que deve ser, sem esgotar a importância e relevância da sua palavra. Portanto, eu acho que também há aqui uma nota que eu quero dar, que é muito raro, a coragem da Ministra da Justiça ter ido para cima, numa fase que muita gente diria, não, não vai, não vale a pena, isto é raro, mas paciência. Também convém às vezes aos ministros, ao contrário da Procuradora-Geral da República, exatamente darem sinais de liderança, e esta ministra deu sinais de liderança no seu setor. E não empurrarem com a barriga. Rui, ainda dentro deste segmento nacional, gostarias de falar daquilo que é a pretensão do LIVRE, e aqui já falamos daquilo que serão as eleições autárquicas, e Autárquicas. o LIVRE já olha para esse Sim, horizonte e quer uma coligação alargada em Lisboa. o LIVRE quer alargar a sua base social e, portanto, para isso precisa de crescer a nível autárquico. Qual é a melhor maneira? Nas autárquicas, colar-se ao PS. Para este propósito, toda a gente já se lembra da primeira a convocar o encontro das esquerdas foi o Bloco de Esquerda para uma convergência, e agora esta já é mais até objetiva. Isto é, a pretensão do LIVRE e do Rui Tavares era exatamente haver esse consenso alargado à esquerda para as câmaras de Lisboa e do Porto, que podem ser, sobretudo no Porto, onde o líder Rui Moreira irá sair, que é o último mandato. Ora bem, o PS não gostou. Acho que o PS faz muito bem, já o disse, foi na semana passada no meu programa no Sem Agenda, foi exatamente o segmento que eu disse, o para esquecer, era isto, porque o PS é um partido de centro, que começa na esquerda, como é óbvio, mas que avançou para o centro, e de centro moderado, de centro-esquerda moderado. E por isso é que é um grande partido, tal como o PSD de centro-direita moderado. Ora bem, o grande fatia dos eleitores são moderados. Habitualmente, quando há frentismo de esquerda,
pode correr bem ou pode correr mal. Correu bem com Jorge Sampaio em Lisboa e correu mal com João Soares em Lisboa também. Temos dois exemplos. Acho que o PS deve ser sempre o PS a liderar, sendo o maior partido, não é vir atrás agora à reboque ou à boleia de partidos que são minúsculos e que se querem afirmar à conta do PS. Foi o caso do LIVRE, foi uma esperteza do LIVRE, que apenas até agora já teve a aceitação do PCP, que também está fragilizado, como todos nós sabemos. Portanto, acho que o PS não deve embarcar em boleias de partidos mais pequenos, deve ser o PS, sim, a marcar o seu terreno, a controlar a agenda e depois escolher os parceiros, caso seja necessário, nas câmaras que bem entender. Rui, para finalizar aqui os temas nacionais, temos Exato. uma quinta-feira que se prevê escaldante no Parlamento. O Exato. Chega a apresentar uma proposta relativamente ao subsídio de risco das forças de segurança e André Ventura a fazer aqui um apelo aos polícias para que estejam em massa no Parlamento nesta Ora bem, quinta-feira. tem todo o direito de fazer, como todos os líderes de todos os partidos podem pedir a presença de várias pessoas na rua, por exemplo. É caso evidente que, por exemplo, a Intersindical, o PCP pede sempre para as pessoas estarem na rua quando são protestos da CGTP Intersindical. Ora bem, o que é que eu quero dizer aqui? Aqui é que o Chega, uma das forças de afirmação social no tecido social português tem sido os polícias. E, portanto, André Ventura quer colocar-se, quer ganhar este segmento eleitoral totalmente dos polícias. E é uma manifestação de força se efetivamente aparecerem e se manifestarem, sendo que já li várias notícias sobre os responsáveis pelos sindicatos da polícia, que há exatamente essa mobilização, mas não montada pelos sindicatos. Isto é, todos os polícias têm o direito de lá ir, se assim o entenderem, porque aquilo que o Chega vai apresentar é, de facto, a melhoria da vida dos polícias e, sobretudo, vai aproximar ou vai colar exatamente às pretensões de todos os sindicatos da polícia e das forças de segurança. Tudo o que eles pediram e a ministra não dava é aquilo que o Chega vai apresentar para ser aprovado no Parlamento. Portanto, é natural este jogo, é uma prova de força também na rua do Chega, que habitualmente, como todos nós sabemos, não tem sindicatos. E temos aqui nos temas internacionais aquilo que foram os resultados da primeira volta das eleições legislativas em França, com a União Nacional a garantir um, um resultado de 34% Uhum. e estará tudo em aberto agora para a segunda volta no próximo domingo, tendo em conta que será necessário, se calhar, aqui Macron aproximar-se daquilo que é daquilo que é o posicionamento dos outros partidos para criar aqui uma grande frente Bem, o para problema é que evitar que a o problema é extrema-direita que chegue ao poder em França. é assim, o grupo de Macron ficou em terceiro lugar nas eleições. Só há outro grupo Uhum, com que ele se pode aproveitar, que é o das esquerdas. Só que o problema é certo. que o centro moderado não gosta de Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa. É um tipo radical de esquerda, de extrema esquerda, ao nível do que era o Podemos em Espanha. E, portanto, tal como pode ser assustador uma extrema-direita, também é assustador uma extrema-esquerda. Às vezes as pessoas carecem-se de dizer isso, até nas televisões. Ainda ontem eu estive a ver um bocado, vi 5 minutos e desisti, não vale a pena, de ver algumas inutilidades e ignorâncias. Quer dizer, toda a gente a falar da extrema-direita, então e a extrema-esquerda? É que esta frente popular é feita pelo PSR, claro, mas tem lá dentro a França insubmissa, tem o Partido Comunista, e, portanto, em França também há uma tendência. Temos o que aqui nós temos, é que isso é que é importante salientar, é que temos os extremos no topo. O centro abateu-se. E, portanto, o PSF está colado à extrema-esquerda. O tal sonho, olha, como o Rui Tavares, estás a ver? Que Pois. queria colar para aqui para Lisboa Uhum. e para o Porto. Estão lá todos metidos, só que o Jean-Luc Mélenchon. Por isso é que o PS, essa Frente Popular, não apresentou um candidato a primeiro-ministro, claro, porque ainda não foi escolhido, porque aquilo é um melting pot, aquilo é uma sopa de letras com todas as letras. E, Uma portanto, mega assusta geringonça. tanto o Bardella, sim, mas sim, e para pior, assusta tanto o Bardella, uma franja dos franceses, como assusta o Jean-Luc Mélenchon, uma franja dos franceses. Portanto, a direita ia ganhar, isso não havia dúvidas nenhumas, a extrema-direita ia ganhar, o Gerard Bardella ia ganhar, é um político excepcional, com a idade que tem, e já sabia que ser. Quem sai mal da fotografia? Macron. Toda a gente agora diz, não, mas isto é uma manobra, porque era para pôr agora, colar a governação do partido Marine Le Pen para evitar, para criar pela primeira vez que eles vão para o poder, para depois evitar que Marine Le Pen seja presidente de França. Problema. E quem é que é
Quem é que são os candidatos do outro lado? É o Jean-Luc Mélenchon? Quem é que vem do grupo Macron? É o Gabriel Attal, que ficou agora em terceiro lugar, né, como candidato a primeiro-ministro. E, portanto, França, nós vamos ver a segunda volta, como todos sabem. Agora, como eu disse na sexta-feira, num programa que teve excepcional audiência e teve um minuto mais visto do dia na CNN, eu tive a falar um bocadinho sobre as eleições em França e sobre Donald Trump. Le Pen está a passar pela melonização do seu partido, que era como dizia o El Mundo há uns Uhum. tempos atrás. E, portanto, estão-se a moderar para ganhar as eleições presidenciais. Já ganharam as eleições primeira volta, relembro, porque a segunda volta, como sabem, vai ter que ser a 50% a eleição de cada candidato. Mas é, de facto, um resultado sensacional da extrema-direita, e quem abriu o pé a isto foi Emmanuel Macron. Ponto. E como é que tu vês agora a provável, mais do que provável, ah, colaboração entre Presidente da República e o É uma Governo com coabitação posição. difícil porque Vai ser é difícil, não é? é uma coabitação em tensão permanente. E, portanto, é um caos social, um caos político, e até, como já vimos, até pode ter algumas coisinhas, aliás, vou falar disso daqui a pouco nos livros, de guerra civil. Uhum. Do outro lado do Atlântico, tivemos o primeiro debate entre Donald Trump e Joe Biden e Rui, eh, É aquilo temos que já todos os sabíamos. alarmes a tocar do lado dos Sim, democratas, não é? várias vezes, também há atenção aqui. O Joe Biden não está em condições, nem foi preciso muito a Donald Trump eh, atacar demasiado, porque por ele próprio, a maneira, nós vemos que Joe Biden está senil, ponto. E, portanto, na América, tens os grandes jornais americanos, New York Times, Washington Post, a pedir que o último grande serviço à pátria de Joe Biden é sair da Uhum. corrida. Até já se lançam nomes. Kamala Harris, que não pode ser, por um motivo, tem uma taxa de rejeição enorme, tem uma popularidade baixíssima. Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, até a Michelle Obama se Michelle fala. Obama, certo. Portanto, são várias opções que tem. Agora, tu tens grandes colunistas, o Thomas Friedman, a dizer presidente Biden é o meu amigo, mas ele tem que sair da corrida. Tens uma série de gente, dos democratas, do Partido Democrata, a pedir para ele sair. De facto, neste momento, eu sempre disse que Donald Trump tinha todas as condições para ser presidente dos Estados Unidos, se assim fosse e se a justiça o deixasse. E, portanto, eu tenho a certeza, com este espetáculo, que Trump cada vez mais tem a capacidade de ser presidente dos Estados Unidos. E os democratas ainda vão a tempo de trocar de candidato, Rui. É difícil, por isso é que Barack Obama e Bill Clinton apareceram a defender o Joe Biden com toda a força, porque é um tempo muito difícil agora de afirmação de um candidato que poderá ter sempre, por exemplo, este Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia. Quer dizer, tem o maior colégio eleitoral, mas é o maior colégio eleitoral que os democratas têm ganho nos últimos anos. E, portanto, não é conhecida a nível nacional. Portanto, só a Michelle Obama é que teria assim essa capacidade de ser reconhecida a nível nacional, e mesmo a Kamala Harris acho muito fraco, sobretudo pela taxa de popularidade que é baixíssima. E esta semana vamos ter os trabalhistas de volta ao poder no Reino Unido. É, O cenário mais é só, provável, é não é? só isso. Sim, vamos ter isso. Até há sondagens que mostram que o partido do Nigel Farage está quase próximo dos conservadores, mas sendo um modelo eleitoral com os círculos uninominais, como todos nós sabemos, é muito difícil depois que possa ter muitos deputados. Agora, de facto, se não houver uma vitória esmagadora de Keir Starmer, ou as sondagens entram completamente em falência, ou há uma grande toma de Sunak, coisa que eu não acredito, e, portanto, vamos ter finalmente o Partido Trabalhista de volta ao número 10 da Downing Street. O último que lá esteve foi Gordon Brown, que já muitas vezes toda a gente fala do Tony Blair e esquece que a seguir a ele ainda foi Gordon Brown, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Rui, passamos então para as tuas sugestões culturais desta semana. Vamos a isso. Olha, primeiro uma sugestão para quem gosta de cinema, mês de julho, com uma série de grandes filmes. Uh, Sugeri quem quiser à noite passear, se tiver bom tempo, não com este tempo horrível que Verdade, tem estado. este É junho uma foi das coisas, horrível. desculpem agora, até fora disto. Quer dizer, eu vejo notícias todos os meses a dizer temperatura no mundo aumenta. Epá, deve ser aumentar no Alasca, em todos os lados, menos em Portugal. Eu Mas não me não em lembro de ter. junho em Portugal. Não, eu Foi não me lembro horrível. de ter uma primavera tão má, com mau tempo, e até agora só tivemos 2 dias quentes em junho, quer dizer, já estamos em julho. A verdade é esta. Portanto, se calhar é o mundo que está a aquecer, menos em Portugal, o que é bom até para o nosso turismo. Assim as pessoas fogem daqueles países que têm 40 graus de temperaturas, Grécia, Itália, Espanha, e assim vêm mais para aqui que está um calorzinho moderado, ou pelo menos se apanha uma chuvinha quando nos dias de calor estamos quase com tropical. Depois, portanto,
era chamar a atenção nos bons dias a época da Esplanada na Cinemateca, portanto, durante o mês de julho, aliás, a programação no mês de julho da Cinemateca, para quem acompanha, e como eu, só tem filmes à noite, na Esplanada. Portanto, as sessões noturnas, quem quiser, procure, vá à Cinemateca, veja no site, e, portanto, depois poderá ver. Quero dar uma nota pela morte de Manuel Fernandes, que era um dos meus ídolos no Sporting, juntamente com o Vítor Damas. Achei muito bom que o Rui Costa e o André Vilas Boas e craques de vários clubes estivessem lá e de fazer homenagem. Uma palavra de hoje, até foste tu que me avisaste, eu ainda não tinha conhecimento, pela morte do Fausto, que é verdadeiramente um grande cantor popular. E eu costumo dizer isto para reforçar. Uma coisa é pimba, outra coisa é cantor de música popular portuguesa. E o Fausto era um grande músico de música popular portuguesa e, portanto, é bom separar a porcaria do que tem qualidade. E, portanto, as minhas homenagens ao Fausto também e ao Manuel Fernandes. Depois, séries duas, na Apple TV. Uma que já acabei de ver, que começa muito bem, depois cai um bocado, que é o Dark Matters, mas recomendo para quem gosta de ficção científica, é muito bom. O outro, estamos no quarto episódio, só tem uma coisa que me chateia, que a série chama-se Presumível Inocente. Para quem se lembra, foi um filme do Alan J. Pakula com o Harrison Ford nos anos 90. O livro é do Scott Turow. Eu já li o livro e já vi o filme antigo, o filme era magnífico. Tem um problema. A gente vê esta série, que está ótima, com o Jake Gyllenhaal ator principal, mas tem um grave problema. É sempre as concessões ao politicamente correto que não fazem parte nem do filme, no filme antigo, nem da história do livro que interessa, mas temos todos que comer o politicamente correto. Quem vir a série vai perceber aquilo que eu estou a dizer, apesar de ser uma série é um thriller fantástico, na linha do filme. Vamos ver, eu ainda me lembro como é que termina o filme, portanto vamos ver se há algumas evoluções ou não, mas isso deixo à margem. Depois, para quem gosta de cinema, de 14 de julho a 7 de agosto, começa a primeira parte de um novo ciclo que já houve há uns tempos, de filmes só do Ingmar Bergman. Está lá A Máscara, que para mim, juntamente com Os Morangos Silvestres, é o meu filme preferido dele, mas tem o Sétimo Selo, tem o Lágrimas e Suspiros, A Vergonha, Cenas da vida Conjugal, O Olho do Diabo, A Fonte da Virgem, Rumo à Felicidade. Só não tenho 2 filmes destes, por acaso. Mas tenho a coleção toda do Bergman, que aliás a Medeia meteu em DVD. Portanto, para quem gosta do Ingmar Bergman, 14 de julho a 7 de agosto, no Nimas, portanto, tem esta oportunidade. Livros. Vou começar com 2 que me deram, porque é assim. Primeiro é o Pedro Correia, que foi jornalista, hoje é assessor da Iniciativa Liberal, que chama-se Tudo é Tabu. São 100 casos de novas censuras. É um livro curioso sobre a atualidade da Guerra e Paz. Depois, este aqui é o mais... O autor, a mim não me diz, nem eu não me identifico, nem me atrasa. O autor chama-se Carlos Camponis e o livro chama-se Maravilha. Porquê que eu trago este livro aqui? Tanto o outro como este, do Pedro Correia, como este, que me foram oferecidos. Portanto, gosto de dizer isto. Os outros sou eu que compro habitualmente. E, portanto, este livro porque é de uma nova editora que se chama À Parte, e por isso é que eu estou a fazer o destaque, que é da Ana Pimentel e da Sara Duó, que é a minha amiga e que esteve na apresentação do meu livro, que eu gosto muito da Sara, e, portanto, vai lançar, eu já sabia disso, vão lançar uma editora, um bocadinho, por isso chama-se À Parte, porque vão fazer de maneira diferente e com autores diferentes, etc. Desejo as maiores das felicidades às duas, sobretudo à Sara, e, portanto, o primeiro, Maravilha, do Carlos Camponis, para quem gostar de explorar. Livros agora que são dos meus. Primeiro, O Novo Policial, eu li bastante esta semana, e, portanto, chama-se Vou Encontrar a Chave, do autor chama-se Alex Anduril, e são os autores que eram conhecidos por Kepler, pelo Lars Kepler, que tinha o Juna Lima, portanto, e aliás ela é portuguesa autora, uma delas tem ascendência portuguesa. Esta é uma nova saga, não do Juna Lima, mas do Per Gunther, que contrata depois uma senhora que se chama Julia Stark, que é ela que é investigadora, e depois tem um caso quer meter o ex-marido como sócia dela, mas o ex-marido não quer voltar para ela, mas é um policial. Porque é que eu chamo a diferença? Na semana passada eu li o John Nesbitt, que é um dos maiores autores policiais da atualidade. Brutal, visceral, cada vez a escrever melhor. Este é diferente porque o Juna Lima era muito na linha também do Harry Hole, o detetive do John Nesbitt, mas este não. Esta Julia Stark é uma investigadora muito ao estilo do Hercule Poirot. Isto é dedutivo,
depois o final reúne todos na sala, como se lembram das coisas da Agatha Christie, se juntava a família toda e os suspeitos para depois dizer quem é, e ela vai dizendo porque é que não é um e porque é que é outro. É mais divertido, é muito engraçado e é mais suave, mais Agatha Christie. Depois falei da Guerra Civil, li este livro do Stephen Marsh, da Ziggurat, A Próxima Guerra Civil, a possibilidade de haver uma guerra civil nos Estados Unidos. É muito interessante de ler, e quando nós temos agora a questão agora da França também, portanto, depois, duas novidades. Uma ainda não acabei de ler e outra que acabei de ler. Eu tinha muita curiosidade com este livro. Comprei na terça-feira, se não estou a erro, depois comecei a ler. Fortuna, Caso, Tempo e Sorte, a biografia de Luís Vaz de Camões. Escrito por Isabel Rio Novo, que foi entrevistada pelo Vítor Gonçalves, agora na semana passada na RTP3. É um livro que eu vos recomendo, este sim, porquê? Porque esta é a história. Nós muitas vezes nós conhecemos os Lusíadas, conhecemos a poesia de Camões, mas não conhecemos bem a vida de Camões. Camões tem uma vida fascinante, porque foi um deserdado, foi degradado foi condenado várias vezes. Primeiro para Santarém, depois para a Índia, depois andou em Moçambique, depois ainda andou pelos mares da China, por Macau. Morreu pobre, como toda a gente sabe, mas a história dele e, sobretudo, a ligação ao único rei que teve alguma ligação. Foi Dom Sebastião, portanto, há uma parte que, afinal, que é muito interessante. Sobre que se passava também sobre a história de Portugal, nesses reis todos, de Dom Manuel até Dom Sebastião. É um livro muito interessante, confesso-vos. Acho que é muito recomendável este livro para conhecerem melhor Luís Vaz de Camões. Depois, o último, que eu ainda não acabei de ler, que eu adoro, é de uma autora que eu já li os livros todos, já vos recomendei todos, que se chama Irene Vallejo. Isto é a súmula, a compilação dos artigos que ela tem escrito agora para o El País, portanto recomendo vivamente, são pérolas de sabedoria. Ela escreve muito com o conhecimento total da antiguidade e é muito recomendável. O Futuro Recordado de Irene Vallejo, Bertrand Editora. Por último, pergunta da semana. Pergunta da semana, vamos a isso. A pergunta da semana é que se vocês, daqui os meus amigos, que estão interessados em comprar Maseratis, Bentleys, Porsches, Rolex, nunca a justiça teve bens tão valiosos para vender. Portanto, se alguém se quer candidatar casas, Rolex e Porsche, vejam lá o que é que está à venda. Pode ser que vos tenham mais em conta do que comprar um Bentley ou um Maserati original. E, portanto, deixo-vos esta novela. A lista tem 13 mil bens que valem perto de 200 milhões de euros, mas sobretudo 13 mil bens. Pode ser que interesse aqui a alguém que nos ouça e possam fazer uma pechincha, uma compra de pechincha que seja a compra da sua vida. Portanto, recomendo a todos. Mas acho muito engraçado que finalmente, de facto, se faça uso e se venda aquilo que alguns corruptos, incriminados, acusados em vários processos sempre de burlas, fraudes, etc., que, portanto, sejam aproveitados e que depois sejam dados à população que tenha dinheiro para os comprar, naturalmente. Uma justiça de luxo. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim uma Cavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.